Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa primeira semana de letras, né? E ao terceiro e último dia da nossa oficina do alfabeto grego. Espero que esteja tudo bem aí com vocês e espero que vocês estejam aprendendo aí alguma coisa acerca do alfabeto grego, tá? Agradeço aqui já as palavras de vocês, né? O Gabriel disse que nem terminou ainda e já está com saudade, né? Então agradeço aí as palavras de vocês, tá bom? Bem, hoje nós vamos realizar as seguintes atividades. Nós vamos, de forma muito rápida, relembrar o alfabeto, né? Nós vamos revisar aí o alfabeto que já conhecemos. Aí nós vamos ler novamente algumas poucas palavras que nós já lemos ontem e na sequência aí nós vamos ler algumas coisas nós vamos ler algumas frases, algumas orações, tá? E a partir disso nós treinaremos aí algumas questões de morfologia e de sintaxe. Bom, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão dizendo no chat. Lauro, se possível, gostaria de seu contato para que eu possa acompanhar seus trabalhos. Ok, Ana Cléris. Darei, tá? Ok? Eu darei aí para que a gente possa se comunicar. Ao final você me lembra, tá bom, Cléris? Aí eu lhe dou. Bem, então vamos lá. Tá bom, professor. É porque aqui eu não conhecia realmente o seu trabalho. E aí eu adoro conhecer línguas diferentes. É muito interessante, principalmente as línguas clássicas são muito ricas, né? O latim, o grego, o hebraico, né? O aramaico, são línguas que eu tenho uma admiração muito grande, embora não saiba todas elas. Tá? Mas ao final você me lembra, Cléris, tá bom? Bem, então vamos lá. Como eu já disse, nós vamos começar recapitulando aí o nosso alfabeto, tá? Então, só destacando, é o último dia da nossa oficina, tá? E vamos aqui revisar o nosso alfabeto grego, tá bom? Aqui estão as 24 letras do alfabeto grego. Nós temos a primeira delas, o alfa, tá? Na sua forma maiúscula e minúscula. O alfa tem o som de A. O alfa tem som de A. Só um minutinho, deixa eu ir autorizando aqui o pessoal que está entrando. Pronto. Então, o alfa tem o som do nosso A. Nós temos o beta. O beta, ele tem o som do nosso B. Tá? O gama. O gama tem o som de G, nunca de J. Sempre de G, como em gato, como em garrafa, como em guerra, tá? Sempre tem esse som de G. O delta tem o som de D, tá? Inclusive, quando seguido de semivogal I, é pronunciado dia e não dia, ok? Nós temos o Y, que é o nosso E fechado, como se fosse um E com um acento circunflexo, como em você, né? Como em você, como em bebê. Nós temos o zeta. O zeta tem o som de Z, como em zebra, tá? Como o som do S na palavra casa, né? Escreve com S, mas tem som de Z. Então o zeta tem o som do nosso Z. Nós temos o eta. O eta é o som do nosso E aberto, como em até, como no nome Pelé, chulé, certo? Esse E aberto, como se fosse o E com acento agudo. Nós temos o teta. O teta tem o som do TH no inglês, ou o T aspirado, né? Esse T mais soprado. Ok? Nós temos o iota, tem som de I.
O capa tem som de K, certo? Eu não costumo associar o capa ao C, porque o C em português ele tem um hibridismo fonético muito grande. É igual ao X, certo? Então eu prefiro associar o capa ao K. Nós temos o lambda, tem som de L. Nós temos o mi, que tem som de M. O NU tem som de N. O XI tem o som das duas consoantes KS. É como se fosse o som do X na palavra tax, na palavra sexo, na palavra taxonomia. Ok? Então, o XI tem som de KS. Nós temos o ômicron, que é o som do O fechado, como em vovô. Nós temos o pi, tem som de P. Nós temos o Rho, tem som de R, tá? Não o nosso R inicial, nem o nosso RR, como rato, rua, tá? Não é esse som. É o som mais vibrante, tá? Rua, rato, certo? Eu exagero um pouco aqui na vibração do R, mas para vocês perceberem que ele não é esse R brando aí que equivale ao nosso RR. Nós temos o sigma, são 3 formas de caligrafia do sigma. Uma maiúscula, que é o nosso sinal de somatório, e 2 minúsculas. Essa primeira minúscula ela só se usa no início e no meio das palavras, e essa outra forma só se usa no final das palavras. Tá? Só se usa no final das palavras. Nós temos o tal tem um som de T, e da mesma forma do delta, o tal seguido do iota vai ser pronunciado ti e não ti. Tá? O ti vai estar mais próximo da pronúncia do teta, que é um T aspirado, tá? Ti. Ok? O tal é pronunciado como ti. Nós temos o Y, que é o U do francês, né? U. Quando ele está num ditongo, ele é pronunciado como U, tá? E quando ele está no ditongo ômicron Y, as duas vogais são pronunciadas apenas como U. Nós temos o Fi, tem som de F, tá? Ou PH, que é a mesma coisa, é 6 e meia dúzia. Nós temos o Ki, que é o som do capa aspirado, né? É K. Nós temos o Psi, que é o som das duas letras P e S, psi, como na palavra psicologia. E nós temos o ômega, que é o O aberto, como se fosse o nosso O com acento agudo, em vovó, como na palavra pó. Ok? Então, estão aí as 24 letras que nós já aprendemos a caligrafia delas, já aprendemos os nomes delas, já aprendemos a pronúncia delas. Ontem nós treinamos a leitura de várias palavras, e aí a gente retorna a algumas delas para nós tomarmos como ponto de partida hoje, tá? Então nós vimos aqui a palavra Jesus. Olha aqui o ditongo, ó. Tá? O ditongo com a presença do Y, ele tem uma pronúncia específica, tá? Ômicron Y sempre vai ser pronunciado como U. Então, Jesus. Jesus. Nós temos aqui embaixo Christos. 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 Jesus Christos. São as duas palavras aí, Jesus Cristo. Aí um outro nome muito bonito, tá? Um dos mais bonitos da língua grega, latina e portuguesa também. Tá? Lauros. Lauros. É o prêmio, o galardão, a recompensa, a coroa de louros, que era o prêmio dos competidores lá das Olimpíadas gregas na antiguidade. Tá? Lauros. Essas palavras terminadas em ômicron sigma,
ou no caso aqui, Ômicron Y sigma, que é uma palavra estrangeira, tá? Não é uma palavra originalmente grega, ok? Mas essas palavras terminadas em Ômicron sigma, elas são palavras masculinas. Ontem nós vimos também algumas palavras femininas, que são essas palavras terminadas ou em alfa ou em eta. Por exemplo, aqui nós temos a CIA, tá? O continente Ásia. Nós temos a palavra Guiné, Guiné, que é mulher. E nós temos a palavra cardia, cardia, que é coração. Tá? São 3 palavras femininas. Vejam que cardia em grego é feminino, mas em português é masculino. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Não só na relação grego-português, mas na relação entre diversas línguas, os gêneros mudam de língua para língua, tá? Ok? Então, essas palavras terminadas aí em alfa ou em eta são palavras femininas. São palavras femininas. Ok? E nós vimos também ontem algumas palavras terminadas em ômicron, ni, que são palavras do gênero neutro. Em grego existem 3 gêneros. Em português nós só temos masculino e feminino. Isso falando no gênero das palavras, tá? Ok? Então, em português, na língua portuguesa, nós só temos o gênero masculino e o feminino. Em grego, nós temos o gênero masculino, o gênero feminino e o neutro também. Ok? E as palavras neutras no grego, a maioria delas é terminada com ômicron ni. Tá? Existem palavras neutras que não terminam com essa desinência. Como também existem palavras masculinas que não terminam com os, nem palavras femininas. Também existem palavras femininas que não terminam apenas com alfa ou eta. Tá? Essas que eu estou mostrando aqui são as desinências da grande maioria das palavras aí desses 3 gêneros. Tá? Da grande maioria não, é a desinência de muitas palavras desses 3 gêneros. Ok? Então, nós vimos biblion, que é livro, tá? Livro é uma palavra neutra. Nós vimos daimonium, é uma palavra neutra também. Tá? E nós vimos a palavra eidolon, que é ídolo, tá? Também é uma palavra neutra. Aproveitando aqui para nós recapitularmos, ó, nós temos aqui ditongos, ó, ai, nós pronunciamos as 2 vogais, ai. Nós temos aqui ó, também outro ditongo, ei, pronunciamos também as 2. O único ditongo que nós não pronunciamos as 2 vogais é justamente esse ditongo aqui, ômicron y. E aí nós vamos pronunciar como U apenas, tá? Nós vimos aqui, ó, as aspirações das palavras. Vejam, quando nós temos uma palavra com vogal, iniciada com vogal, essa vogal tem uma aspiração, ou branda ou forte. Tá? Essa daqui é uma aspiração forte, tá? Não altera o som da palavra. Quando ela é uma aspiração forte, ela atribui aí à vogal o acréscimo do H do inglês, ou o nosso RR. Né? Se aqui fosse uma vogal, uma aspiração forte, nós pronunciaríamos racia, racia. Mas é uma aspiração branda, então pronunciamos apenas ácia. Tá? Do mesmo jeito, um ditongo pode ter uma aspiração. Quando nós temos um ditongo iniciando a palavra, a aspiração e o acento também vão recair sempre sobre a segunda vogal do ditongo. Tá? Como nós temos aqui, ei. Então, tanto a aspiração recai sobre a segunda vogal do ditongo, quanto a acentuação também recai sobre a segunda vogal. Ok? Então, vamos pronunciar isso aqui, ei, porque é uma aspiração branda. Ei, eidolon, eidolon. Ok? Então, foi isso que nós vimos ontem. Foi isso que nós vimos ontem.
Tá? Fizemos aqui essa breve recapitulação, aí nós vamos apresentar agora algumas novidades, ainda treinando a leitura, treinando aqui o nosso reconhecimento do alfabeto, daquilo que nós aprendemos, tá? Sempre é acumulativo, nós vamos acrescentando conhecimento ao que nós já aprendemos anteriormente, tá? Me dei um retorno. Até aqui, tudo tranquilo? Até aqui, tudo tranquilo? Me dê aí um retorno no chat. Talianara, tudo tranquilo. Clara Mendes também. Samara. E os outros 22 que estão presentes. Rivaldo também. Jerusiane. Delmar, Thalita, Vanessa. Ok. Tem alguma pergunta a fazer em relação ao que nós já vimos, sobre o alfabeto, sobre a pronúncia, os nomes das letras? Vocês têm alguma pergunta? Se tiverem, façam. Ou vamos fazer igual os casamentos, né? Ou então cale-se para sempre. Não precisa calar para sempre, não, viu? Ok? Então, se ninguém tem perguntas, eu vou adiante. Tá bom? Então vamos lá. Passando ao que nós queremos ressaltar hoje. Hoje nós queremos continuar treinando aí a leitura, mas avançando um pouco mais para nós vermos aí algumas questões, não apenas de morfologia, como nós já mostramos, né? Nós mostramos aqui o gênero masculino, feminino, neutro. Tá? Hoje nós vamos avançar um pouco mais e ver algumas questões de sintaxe. Ou seja, nós veremos aí as palavras em relação entre si, tá? Formando um enunciado. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Eu trouxe para vocês. Eu poderia ter separado isso aqui, né? Mas aí o tempo é muito corrido. E ainda mais ontem, que eu tive a oficina de manhã, o GT conturbadíssimo à tarde. O GT conturbadíssimo à tarde. Eu não sei se alguém participou. Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei morrendo de vergonha pelos convidados. Eu fiquei morrendo de vergonha por causa dos convidados. A gente mudou de sala umas 10 vezes. Infelizmente, e atrapalhou bastante. Mas é isso mesmo, faz parte da vida. Então foi a oficina de manhã, o GT à tarde e a mesa redonda à noite. Quando terminou, tava só vivo, né? E aí não dá tempo a gente organizar muitas coisas, tá? Então, eu devia ter separado essas orações aqui, mas eu deixei tudo na mesma projeção, não tem problema não, tá? Então vamos aqui treinar nossa leitura. Ó, aqui nós já não temos mais palavras isoladas. Vocês estão vendo aí, ó, existem pontos finais, né? Existem pontos finais, ok? E aí eu aproveito para perguntar, para ensinar aqui algumas coisas sobre pontuação para vocês. Mas vamos aqui primeiro ler. A palavra já é conhecida, né? Eu disse para vocês que é uma das palavras mais bonitas que tem na língua grega. A brincadeira é só para vocês não dormirem, viu, pessoal? Então nós temos aí, ó, só relembrando, né? Lambda, alfa, y. O ditongo alfa, y, nós pronunciamos as duas vogais, só que o y vai ser pronunciado como u. Então, lau, e essa é a sílaba tônica. Rho, ômicron, sigma, ros. Lauros. Lauros. Aí depois nós temos alfa, ni, e a aspiração é branda, não altera a pronúncia da vogal, então vamos pronunciar a mesmo. O acento está aqui, essa é a sílaba tônica, tá? O alfa e o ni vai formar an. An. Nós temos um téton rho e um ômega, vai formar tro. Tro. Pi, ômicron, sigma, pos. Antropos. Já eu vou falar uma coisa sobre esses acentos aí, ok? E aí nós temos no fim um y, um sigma, numa única vogal. O Y está marcado aí com uma aspiração fraca, branda, não altera o nome dela, então es.
Aí nós temos um tal, iota e ni, vai formar tin. Estin. Estin. Essa palavra, pessoal, ela ela tem uma característica, e eu não tenho pretensões nenhuma de ensinar isso para vocês, porque uma das coisas mais complexas no ensino da língua grega clássica e koiné é justamente a questão da acentuação. Tá? Vocês estão vendo que essa palavra aqui, ó, quando nós vimos ontem, ela só tinha um acento, né? Só tinha esse. Hoje ela já ganhou outro acento, né? Esse acento aqui é por causa dessa palavra aqui. Essa é uma palavra que nós chamamos de é uma palavra, fugiu agora o nome. É uma palavra que é pronunciada como junto da anterior. É como se ela fosse um sufixo da palavra anterior. Por isso ela perde o acento dela para a palavra anterior, certo? Ok? Então a palavra anterior que já tinha um acento acaba recebendo outro. Mas eu não quero explicar isso aí não, porque isso aí é complexo, tá? Apenas aceitem o que está escrito. Então nós temos, ó, Lauros anthroposestin. Lauros anthroposestin, tá? Lauros anthroposestin. É o que está escrito aí. Nós já vimos Lauro, que é o meu nome, tá? Lauro. Nós já vimos Anthropos, que é homem. O que é que vocês suspeitam que seja a palavra estin dentro desse enunciado aqui? Lauros anthroposestin. Qual é a suspeita de vocês? O que significa esse estin? Vamos lá, quem dá mais, quem dá menos? Olha aí o Mateus Germano, rapaz. Esse Mateus Germano tá que é um grego, é o verbo ser na terceira pessoa do singular, como o Mateus disse, o verbo é. Então nós temos aqui, ó, Lauros antroposessin. Lauro é homem, tá? Em grego, pessoal, assim como em latim, não existem determinadas palavras, tá? Em grego existem artigos, mas não tem o que para nós é o artigo indefinido. Tá? O artigo indefinido, uma, uns, umas, em grego não tem. Tá? E ele fica subentendido em algumas palavras. Então aqui nós podemos traduzir, devemos traduzir assim: Lauro é um homem. Lauro é um homem, e homem aqui, pessoal, não é gênero, tá? Não é gênero. Se fosse gênero, seria a palavra andros, tá? Andros. Não é gênero. É no sentido de espécie, no sentido de ser humano. A palavra antropos, ela tanto é usada para o masculino quanto para o feminino. Certo? Então aqui a tradução mais adequada seria ser humano, pessoa. Tá? Então, Lauro é um homem. Lauro é um ser humano. Ok? Percebam que na estrutura sintática grega, nós temos uma semelhança muito grande com a estrutura sintática latina. O verbo vai lá para o final da oração. Ok? Eu poderia colocar esse verbo no meio também, mas a ordem preferencial da língua latina é essa: sujeito, objeto e verbo. Em português, a nossa ordem é sujeito, verbo, objeto. Tá? No grego, o verbo tende a ir para o final. Ok? Vamos ver o próximo enunciado, tá? Aí eu vou mudar aqui o sinal de pontuação. Primeiro nós vamos ler, tá? Vamos lá. Nós lemos essa palavra ontem, né? Nós temos o alfa com aspiração branda, vai ser A. Nós temos o lambda e o Y, desculpa, o lambda e o Y, que vai dar Le, essa é a sílaba tônica, a Le. Aí nós temos Xi, alfa, Ni, Xan, delta, Rho, Ômicron, Sigma, Dros. Alexandros. Alexandros, Anthropos, Estin.
eu mantive propositalmente o mesmo predicado da oração anterior, tá? Mudei apenas o sujeito. Então nós temos Alexandros Anthropozestin. Alexandros Anthropozestin, tá? Vejam, o verbo lá no final, né? A tradução disso aqui vocês já sabem, ok? Deixa eu autorizar aqui o pessoal que está querendo entrar. Tomara que não seja o povo da baderna de ontem. Ok? Então, vocês já sabem, né? Nós temos Alexandros Anthropozessim. Alexandre é um homem. Alexandre é um homem. Ok? E aí, pessoal, eu aproveito para ensinar uma coisa de pontuação para vocês. Em grego, dependendo da época, tá? A pontuação, ela nem sequer existe, ok? Quando a gente vê aqui um texto desse aqui, né, do jeito que está aqui, com aspiração, as palavras aspiradas, acentuadas, sinal de pontuação, tá? Espaço entre as palavras, isso aí é muito fácil, tá? No passado, pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer essa alteração aqui para eu mostrar para vocês, tá? No passado, as palavras nem tinham, os textos nem tinham acento, nem existia espaço entre as palavras, nem sinal de pontuação. Nada disso. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse texto aí como era no passado. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto, ficou grande. Ficou grande, mas ainda tem os acentos, tem as aspirações, mas antes era mais ou menos assim. Só que aí ainda tem os espaços, tá? Eu não vou apagar porque aí vai dar trabalho, que eu vou precisar dos espaços. Mas era algo mais ou menos assim, era tudo junto, tudo com letra maiúscula, sem sinal de pontuação, sem espaço entre as palavras, sem nada. Tá? Não era fácil. Não era fácil você ler um texto, nós que estamos acostumados com a escrita de hoje, né, pontuada, separada, as palavras separadas, acentuadas, quando pegamos um texto da antiguidade, e isso acontecia com o texto na língua latina, na língua grega, na língua hebraica, no aramaico, isso era característico das línguas antigas. Okay? Então, na língua grega, dependendo da época, você vai encontrar o sinal de interrogação em grego, assim como ponto e vírgula. Tá? Eu estou ensinando aqui a vocês um grego que é específico de uma época mais antiga, tá? Da época clássica, né? De Sócrates, Platão, Aristóteles, tá? Xenofontes, ok? Dos tragediógrafos gregos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, certo? É um grego clássico dessa época, também é um grego koiné, tá? Koiné, aliás, koiné, da época do Novo Testamento e que se estende até alguns séculos depois. Também o grego bizantino, também ele se assemelha ao que nós estamos ensinando também. Vão aparecer algumas diferenças em relação ao grego moderno, ao grego moderno. O grego moderno ele apresenta algumas diferenças, tá? Mas o alfabeto é o mesmo. O que muda às vezes é a pronúncia de algumas vogais, tá? A diferença é muito pouca, tá? Mas você aprendendo esse grego clássico e koiné que nós estamos mostrando aqui, você consegue desenrolar também muita coisa no grego moderno. OK? Então, transformando a afirmação em pergunta, nós temos aqui, ó, Alexandros Anthropozestin, Alexandros Anthropozestin, Alexandre é um ser humano? Alexandre é humano? Alexandre é homem? Então, a pergunta
o sinal de interrogação, no grego clássico e koiné, no bizantino também, vai ser expresso pelo ponto e vírgula. Ok? Então, atentem a isso aí. Então, nós vimos duas orações aqui, tá? Que tem o mesmo predicado, sujeito simples, cada uma delas. Na primeira, o sujeito é Lauros, na segunda, o sujeito é Alexandros. Agora, eu vou colocar uma oração com a mesma estrutura da primeira, mas com um sujeito agora diferente, tá? Vamos ler primeiro, né? A palavra você já conhece, já apareceu aqui acima. Lauros cai, tá? Lauros cai, Alexandros antropoi, eisim, eisim. Lauros kai Alexandros anthropoiesin. Lauros kai Alexandros anthropoiesin. O que é que vocês acham que é esse eisim, olhando para o conjunto geral do enunciado? Deixa eu ver a perspicácia aí de vocês. Exatamente, Alexandre. São, né? São. Ok? Então, aí nós temos o verbo, de novo, no final da oração, ó, como nós vimos nos outros dois casos. O verbo tende a ir lá para o final, tá? Como o Alexandre disse, eisin é o plural de estin, tá? Estin é o verbo é. E eisin é o verbo são. Parecem bastante os dois. Estin, eisin. Por que que nós temos aqui o são agora? Se o verbo está no plural, isso indica que o sujeito também vai estar ou no plural, ou ele é composto. Tá? Ou ele é plural, ou ele é composto. Ok? Quem é que vocês acham que é o sujeito dessa oração aí? Vocês podem falar, tá? Verbalmente. Podem usar o microfone aí e falar. Quem vocês acham que é o sujeito? Vamos lá. Quem se aventura? Vamos lá, meu povo. Podem falar em português mesmo, viu? Não precisa falar em grego, não. Nós já, Nós já traduzimos algumas dessas palavras aí acima, né? Quem vocês acham que é o sujeito? Vocês ainda estão aí? Lauros Kai Alexandros. Muito bem, Alexandre. O sujeito aí nessa oração vão ser essas duas palavras aqui, ó. Lauros kai Alexandros. Lauros kai Alexandros, tá? Nós já vimos acima aqui, ó. Lauros é o nome Lauro, né? Alexandros é o nome Alexandre, tá? Lauro, Alexandre. O que é que vocês acham que é o Kai? O que é que vocês acham que é o Kai dentro dessa oração aí, dentro desse enunciado? Exatamente, é a nossa conjunção aditiva, né? É a nossa conjunção e. Lauro e Alexandre. Lauro e Alexandre. Lauro e Alexandre são. Aí vejam que nós temos aqui agora, ó, antropoi. Nós tínhamos acima antropos, antropos, e agora nós temos antropoi. O que é que vocês acham que significa essa desinência oi aí, ó, diferente das outras, que era os, antropos, antropos, aí agora antropoi, né? Antropoi. O que é que vocês acham que é essa desinência? Olha aí o pessoal ligadíssimo, né? Lá vem o meu concorrente ali de novo, pessoal. O carro da fruta.
Esse carro da fruta é uma comédia. Certo? Então, essa desinência oi, ei, vocês têm que rir em grego, viu? Tem que rir em grego. Tem que rir assim, ó. Tem que rir assim, ó. Capa, 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 capa. Tá? De preferência com o alfabeto grego, tá? Eu vou ver se eu consigo, pessoal. Antes, acho que não dá não, que eu uso o Linux, a maioria de vocês usa o Windows, né? Não vou conseguir não, mas eu tenho aqui um recurso aqui, mas não vou usar não, porque o Windows, até na máquina virtual, é ruim de usar. É lento. Sistema operacional do meu nojo. Tá, voltando aqui, pessoal. Então, antropoi é o plural de antropos. Tá? Se antropos é homem, antropoi significa homens. Tá? Então, Lauro e Alexandre são homens. Lauro e Alexandre são homens. Se eu quisesse transformar essa afirmação em pergunta, eu colocaria o seguinte, tá? Eu colocaria o seguinte, colocaria ponto e vírgula. Lauro e Alexandre são humanos? São seres humanos? São pessoas? São homens? Lembre-se que o ponto e vírgula, no grego clássico, no grego koiné, no grego bizantino, tá? O ponto e vírgula é a interrogação. Ok? Então, Lauro e Alexandre são homens? É uma pergunta, tá? E nós estamos aqui já aprendendo alguma questão de morfossintaxe, tá? Morfologia, porque nós estamos lidando com desinências de palavras, tá? O singular de palavras masculinas tem a desinência os, e o plural tem a desinência oi, tá? Oi. Se nós voltarmos às palavras que nós já tínhamos aprendido, ó, tá? Lauros, tá? Lauros. Se nós fôssemos fazer o plural de lauros, nós faríamos o seguinte, tá? Nós faríamos o seguinte: lauroi, galardões, coroas, prêmios, recompensas, no plural. Plural de palavras masculinas terminadas com ômicron sigma vai ter o plural ômicron iota. Vejam que o plural do grego é diferente do plural em português. O nosso plural é com S, né? Em grego não. Ok? Então tá aí uma questão de sintaxe, de morfossintaxe para nós. Certo? Então, relendo, para nós treinarmos a leitura e o nosso entendimento, tá? Lauros anthropos estin. Lauro é humano. Lauro é homem. Tá? Alexandros anthropos estin. Alexandre é humano. Alexandre é homem. Lauros kai Alexandros anthropoieisin. Lauro e Alexandre são homens, são humanos. Ok? Essas duas orações aí, pessoal, essas três, aliás, é uma oração criada, tá? É uma oração didática. Vou apresentar mais algumas orações didáticas aqui para vocês, tá? São orações criadas, simples, que aparecem em alguns textos, mas aqui elas estão simplificadas por uma questão didática, tá? Nós temos agora, ó, vamos ler primeiramente, né? Nós temos um mi, um alfa, formando ma. Nós temos um rho, um iota e um alfa, tá? O rho e o iota estão numa mesma frase, tá? Vai formar ri, mari, e no final nós temos outro alfa, Maria, Maria, tá? Maria. Qual seria o significado de Maria? Muito simples, pessoal.
Qual é o significado? Vocês acham que tem a palavra Maria? Botem aí no chat ou falem verbalmente, né? O que é que vocês acham que é o significado? Bem, então, Maria. Aí eu pedi para vocês me dizerem um significado, né? O que é que vocês acham que significa Maria? Vamos lá, meu povo, digam aí alguma coisa, falem alguma coisa. Exatamente, é o nome próprio, tá? Eu estou trabalhando com um vocabulário bem simples, tá? Para nós irmos aprendendo não apenas a leitura, não apenas a questão da fonética, mas para nós irmos já aprendendo alguma coisa de morfologia, de sintaxe. Maria, pelo que nós aprendemos até aqui, é uma palavra masculina, feminina ou neutra? Muito bem, é uma palavra feminina, tá? Maria, né? Maria. Aí, Guiné Estin. Maria Guiné Estin. Repita aqui de novo, ó, tem uma questão de acentuação, tá? Se aqui, ó, não fosse a palavra Estin, esse acento agudo, ele viraria crase, tá? Ele viraria uma crase, ele ficaria... Peraí. Deixa eu mudar aqui o meu alfabeto para o grego de novo. Ele ficaria assim, ó. Peraí. Pronto. Se a palavra seguinte não fosse estin, o acento agudo ele passaria a crase. Toda vez que nós temos uma palavra com acento agudo na última sílaba, esse acento agudo ele vira crase quando a palavra é seguida por outra, tá? Só que a palavra estin, ela é uma palavra que ela é chamada de pós-clítica, né? Ela é pronunciada como se fosse o final da anterior. Aí, nesse caso, ela não altera a acentuação, tá? Então, continua Guiné. Como eu já disse, a acentuação é um dos conteúdos mais difíceis do grego clássico e koiné, tá? Então, Maria Guiné Estin. Maria Guiné Estin, tá? Nós vimos nas orações anteriores uma estrutura muito parecida, ó. Lauros Anthropos Estin, tá? Lauro é um homem. Aí agora nós temos Maria Guiné Estin. Pelo que nós vimos ontem, né, vocabulário, nós vimos a palavra Guiné, é daí que vem ginecologia, é daí que vem ginecologista. Olha aí a Clara Mendes. Maria é uma mulher. Muito bem, Clara Mendes. É isso mesmo, Maria é uma mulher. Ok? É a tradução dessa primeira oração aí. Maria é uma mulher. Vejam que o verbo está lá no final da oração. Tá? O verbo está no final da oração. Ok? Não tem um artigo indefinido, uma, mas em português fica mais usual assim. Maria é uma mulher. Ok? Nós temos outra oração muito parecida. A estrutura sintática é a mesma, o predicado, inclusive, é o mesmo. Guiné Estin. Agora muda o nome, muda o sujeito. Nós tínhamos Maria, agora nós temos mi, alfa, ro, mar, um tal e um alfa, tá. Marta. Marta, Guiné Estin. Então, continuando, né? Segunda oração, nós temos aí a mesma estrutura, ó. Guiné Estin. Guiné Estin é uma mulher, tá? Mudou apenas o sujeito, tá? Mudou apenas o sujeito. O que vocês acham que significa Marta? Marta. Vamos lá, coloquem aí no chat. Marta, exatamente. É o nome próprio. Como eu já disse, eu estou trabalhando com vocabulário bem próximo ao português, tá? Então, Marta é uma mulher. Como o Alexandre traduziu aí. Marta é uma mulher. Ok? Então, nós temos na primeira oração, Maria é uma mulher. Na segunda, Marta é uma mulher. Ok? Agora nós temos um terceiro enunciado. Sim, lembrando que eu poderia transformar aqui as
as afirmações em interrogações, tá? Basta eu colocar o ponto e vírgula. Marta é uma mulher? Marta é uma mulher? Terceiro enunciado. Maria cai Marta ginai eisin. Maria cai Marta ginai eisin. Ok? O eisin vocês já conhecem da projeção anterior, aqui está ele. É o plural de estin, é o nosso verbo são, tá? Então aqui está ele de novo, são. Maria cai Marta ginai eisin. Vocês se aventuram a traduzir? Olha aí a Ana Cléris, né? A Clara Mendes, o Matheus Germano. Muito bem, é isso aí mesmo. Maria e Marta são mulheres. Maria e Marta são mulheres. Ok? Qual é a novidade aqui que nós estamos apresentando nessa projeção? É o plural de palavras femininas. Ó, Guiné é o feminino, Guinai é o masculino, desculpa. Guiné é o singular, Guinai é o plural. Vejam, palavras femininas têm desinência eta ou alfa, e o plural tem desinência ai. Ai. Nós podemos voltar às palavras que nós vimos anteriormente, ó. Acia. Se existisse um plural de acia, nós iríamos fazer o seguinte. Deixa eu achar aqui a aspiração. Peraí, pronto. Achei. Então, ai. Esse seria o plural de acia, se existisse, tá? Como o nome próprio não tem plural, né? Aí nós deixamos somente no singular. Mas se existisse o plural, seria assim. Guiné, nós acabamos de ver. Guiné é o feminino singular, o plural seria Guinai. Guinai. Vejam, o alfa é a desinência do singular, o eta também é a desinência do singular e o ai é a desinência do plural. Cardia. Cardia é uma palavra feminina singular, coração. Tá? O plural de cardia seria da seguinte forma. Deixa eu aproveitar aqui. Né? O plural seria assim. Cardiai. Cardiai. Ok? Então, nós estamos aqui aprendendo mais uma questão de morfossintaxe, né? Especificamente de morfologia, tá? É flexão das palavras. Ok? Nós estamos vendo aí como é que se flexiona as palavras no gênero masculino, feminino. Ok? Então, voltando lá ao nosso texto. Voltando ao nosso texto, tá? Então, Maria cai Marta, ginai eisin. Maria e Marta são mulheres, tá? Ginai, aqui é o gênero, tá? É o gênero feminino, ok? É diferente de antropos. Antropos é homem, no sentido de ser humano, tá? Se fosse homem do gênero masculino, seria andros. Certo? Ok? Vamos mais adiante. Essas duas projeções que eu coloquei aqui, essa e essa, as duas, elas são com orações, né, didáticas, são frases simplificadas para nós aprendermos aí algumas questões de morfologia e sintaxe. Mas eu trouxe para nós um texto original. Tá? Só um minutinho que eu mexi aqui na posição da projeção. Deixa eu botar de volta no lugar. Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Pronto.
Mexi aqui sem querer. Então, esses textos, eles são textos adaptados, tá? Para essa finalidade didática aqui nossa nesse momento. Mas eu trouxe para nós agora, textos originais, certo? Eu não poderia encerrar essa nossa oficina sem colocar vocês em contato com um texto original da língua grega. Para que vocês percebam que a nossa oficina do alfabeto grego, ela proporciona a vocês a condição de ler, no sentido de decodificar foneticamente, qualquer texto grego. Tá? E nós vamos lidar com um texto original, como eu estou dizendo, certo? Eu elegi um texto que é da familiaridade de muita gente. Tá? Eu poderia ter pego um texto de Platão, eu poderia ter pego um texto do Ésquilo, eu poderia ter pego um texto do Aristófanes, eu poderia ter pego um texto, enfim, de diversos autores da Antiguidade Clássica, né, do período Koiné, do período bizantino, eu poderia ter pego qualquer um desses. Mas eu peguei um texto que a tradução dele é mais familiar a nós, por conta da predominância do cristianismo no Brasil, eu escolhi um texto da Bíblia, tá? Eu escolhi um texto da Bíblia. Não só porque a tradução desse texto é bem conhecida por nós, mas também porque a Bíblia, ela usa uma linguagem que faz parte do grego koiné, que é uma forma, uma variante mais simples do grego. E aí o texto ele é mais simples, mais acessível a nós, certo? É mais acessível para quem está dando os primeiros passos no aprendizado da língua grega. Então eu trouxe um texto que faz parte da Bíblia Sagrada, tá? Ok? E eu vou colocar esse texto aí agora. Está aí ele. A referência desse texto está aí abaixo, tá? Está no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 8. Não vale olhar agora para a tradução, tá? Vamos trabalhar com o texto grego propriamente dito. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Nós temos, uma oração, tá? Deixa eu ver se é só uma oração mesmo. É uma oração apenas. Nós temos 3 linhas aí nessa projeção, tá? Poderia ser uma linha só, dependendo do manuscrito em que esse texto aparecesse. Então, a primeira palavra, nós temos um Y com aspiração branda, não altera a pronúncia. Nós temos um gama, que tem som de G, e nós temos um ômega, que tem som de O aberto. Quem gostaria de pronunciar essa palavra para nós? Y, aspiração branda, gama e ômega. Quem gostaria de pronunciar essa palavra para nós? Alguém aí, ligue o microfone e pronuncie para nós, por favor. Não precisa ter vergonha, pessoal. Nesse sentido, a gente tem que ser sem vergonha, tá? A gente tem que ter vergonha. Só um minutinho, Alexandre. A gente tem que ter vergonha de fazer as besteiras que os imbecis estavam fazendo ainda há pouco. Vai lá, Alexandre. Eu acho que a pronúncia é ego. Exatamente. Ego. Ego. Sílaba tônica é a que está marcada com o acento. É essa daqui, ó. Essa é a sílaba tônica. Tá? Vejam, o acento crase, que nós não tínhamos visto ainda. Por que isso aqui é crase? Porque essa palavra ela tem um acento agudo, mas como ela vem seguida por outra palavra, aí o acento agudo vira crase. Certo? São as regras de acentuação do grego que eu não quero ensinar isso agora. Tá? Não tenho pretensão de ensinar nessa oficina. Tá? Então nós temos ego. Ego é a pronúncia dessa palavra aí. Ego. Depois nós temos um tal e um ômega, um tal e um ômicron. Quem gostaria de pronunciar essa palavra?
Quem gostaria de pronunciar tal Omicron? Quem gostaria de pronunciar? Muito simples, pessoal. Uma palavra com 2 letras apenas, só uma sílaba. Quem gostaria de pronunciar? Ai, professor, tô com vergonha. Vou tentar aqui. Tal, on. É assim? Não, né? Ai, credo. Fiquei com vergonha. Eu não estou conseguindo ouvir, Elisa. Ai, vamos lá. Como é que é? Tal, on. É um tal, o tal tem som de T e o ômicron tem som de O fechado, um O com circunflexo. Como é que nós pronunciamos? Ai, professor. Tá desligado o som, Não, Elisa. eu tô com o som ligado. Não dá para Pronto, ouvir, não? agora eu tô te ouvindo. Tá, ou. É. Ai, professor, desculpa. Eu O tô tal tentando tem som de participar T. mas. Ai, professor, eu tô apanhando desse trem. Elisa, o tal tem som de T. Mentalize aí um T e um O com circunflexo. T-I-O, né? Ô, Só um professor, T. Não, passa para outro, professor. Eu Tá bom, queria só Elisa. ajudar professor, na oficina, mas eu sou muito ruim para pronunciar. Tá Desculpa. bom, Elisa, mas eu lhe agradeço, viu? Diga, Rivaldo. é to ou tum? Ó, lembrem-se que o ômicron é o O fechado, com circunflexo. Tá? Eu vou escrever no chat aí, ó, como é que nós escreveríamos isso com o nosso alfabeto, tá? Seria algo assim, ó. Seria algo assim. Pronunciam o que está escrito aí no chat? Quem pronuncia o que está no chat? Vai lá, Cléris. Eu acho que seria tô. Exatamente. Tô. Tô. Tá? Egoto. Egoto. Tá? Vamos para a próxima. Para a próxima palavra. Obrigado, viu, Cléris? Próxima palavra. Nós temos um alfa, né? Tem uma aspiração branda, não altera o som, e nós temos um acento. Então, a sílaba tônica é essa aqui. Tá? Essa aí é a sílaba tônica. Um alfa e um lambda. Tá? É como se fosse o som do nosso A e o som do L. Então, vai ficar al. Aí nós temos um fi e um alfa. Fá. Alfa. 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 Essa palavra é muito simples, pessoal. Qual é o significado que vocês acham que é dessa palavra aí? Alfa. Vamos lá, quem se aventura aí a dar o significado dessa palavra? Alfa. Egoto alfa. Exatamente, Alexandre e Samara. É o nome da letra alfa. Tá? A nossa letra grega alfa, o nome dela em grego é esse aí, alfa. Tá? Então nós temos, ó, relendo as 3 primeiras palavras. Egoto alfa. Egoto alfa. Cai. Vocês já conhecem o Kai, nós vimos ainda há pouco o Kai várias vezes, ó. Tá aqui o Kai. Tá aqui ele, Kai. Maria, Kai, Marta, Guinaia e Sin. Tá aqui ele de novo, ó. Lauros, Kai, Alexandros, Antropoieisin. Tá? E aqui está ele de novo. Kai. Kai. Ego. Vamos tentar descobrir qual é o sentido de ego. Quem se aventura a tentar dizer qual é o sentido de ego? Olha aí o Alexandre, rapaz. O Alexandre, o Matheus, a Samara estão de parabéns, viu? Exatamente, é eu. É daí que vem egocêntrico, ególatra, egocentrista, tá? É daí que vem. O que é o egocentrista? É aquela pessoa que coloca o eu no centro. O que é um ególatra? É aquele que idolatra a si próprio. Tá? Então, ego é o nosso pronome eu.
egotoalfa. Egotoalfa. Cai, né? A gente ainda não aprendeu o que é o to, eu vou dizer logo para vocês. O to, pessoal, é o artigo definido, tá? É o artigo definido do gênero neutro. É o o a, o uma, tá? Aliás, o o e o a. É o artigo definido do gênero neutro. A palavra alfa, ó, ela tem desinência de uma palavra feminina, né? Mas ela é do gênero neutro, que é o nome de uma letra. Ok? Então, ó, o alfa e o. Aí, como é o nome dessa letra aqui, pessoal? Que vocês já aprenderam? Como é o nome dessa letra aí? Muito bem. Ômega. O autor escreveu o nome da primeira letra, alfa, mas ele não escreveu o nome da outra letra. Ele só desenhou a letra, tá? O que está escrito aqui é o seguinte, eu vou ler em grego primeiro, né? Egoto alfa kaito ômega. Egoto alfa kaito ômega. Dá para vocês traduzirem já. É muito simples. Aí o verbo está omitido, tá? O verbo está omitido. Mas é isso aí mesmo que vocês estão traduzindo, tá? A Samara e o Matheus Germano estão de parabéns. O que nós encontramos aí é exatamente isso. O verbo está omitido. Vou traduzir primeiramente só o que está escrito, depois a gente coloca o verbo, tá? Aí está assim, ó, eu, o alfa e o ômega. Eu, o alfa e o ômega. Ok? Aí o verbo está omitido. Os gregos fazem muito isso. Omitem o verbo ser com muita frequência. Tá? Então, o que está escrito aí, ó, eu sou o alfa e o ômega. Deu para entender, Alexandre? Como o verbo ser é muito utilizado, e aí os gregos omitiam, elipsavam o verbo ser com muita frequência. Toda vez que você vê uma frase que não tem verbo, tá? Desconfie que ali é o verbo ser que está elipsado, está omitido. Ok? Então, eu sou o alfa e o ômega. Aí depois o texto continua. Ó, pessoal, isso é um texto original, viu, pessoal? Isso é um texto original, tá? Deixa eu dizer isso olhando para vocês. Ó, vocês estão lendo um texto que é do 1º século da nossa era. Vocês estão lendo um texto que foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. 90 depois de Cristo. Ou seja, você está lendo um texto que tem quase 2 milênios de história. E vocês estão conseguindo traduzir. Né? Vocês estão conseguindo traduzir. Tá? Eu acho essa língua muito encantadora. Se eu pudesse, eu convenceria todo mundo a estudar grego e latim. Principalmente o grego. Tá? É uma língua belíssima, é uma língua riquíssima, é uma língua fantástica. E cá para nós, uma língua que tem muito texto que ainda não foi traduzido para o português. E nem para língua nenhuma. Fica aqui o meu incentivo a vocês para aprenderem essa língua belíssima, riquíssima e tão desprezada hoje em dia, tá? Como disse o professor Edi ontem no grupo temático, tá? As pessoas estão deixando de estudar grego e latim por preguiça intelectual. Pensa numa afirmação forte. Por preguiça intelectual. Estudar latim e grego exige um exercício intelectual, e as pessoas, por preguiça intelectual, estão deixando de estudar essas línguas. Tá? Lamentavelmente. Voltando. Né? Segunda linha do texto, nós temos um ômicron e uma aspiração forte. Tá?
O ômicron, ele tem som de O com circunflexo, é o nosso O de vovô, né? E a aspiração forte coloca um H, né? O H do inglês, ou o nosso RR, na frente desse O. Como é que nós vamos pronunciar essa palavra, pessoal? Quem se aventura a dizer a pronúncia dessa palavra gigantesca, formada com uma letra só? Detimar, o link da frequência vai ser disponibilizado mais próximo do final do encontro de hoje, tá? Quem se aventura? Eu acho que a pronúncia é Ru. Muito bem, Alexandre. Ro. Essa é a pronúncia, tá? Ro. Ro. Segunda palavra, nós temos um pi, um rho e um ômega, que vai formar pró. Aí nós temos um tal, um ômicron e um sigma, tos. Protos. Protos. Roprotos, cai. O cai nós já conhecemos, e o ro acabamos de ver, né? Roprotos, cai, ro. Aí nós temos a última palavra da linha. Nós temos um epsilon e um sigma. O epsilon está com uma aspiração branda, não altera, tá? Nós temos um acento, mostrando que essa é a sílaba tônica. Nós temos um Q e um alfa, que vai, o Q é o nosso som do K aspirado, né? Nós temos um tal, um ômicron e um sigma. Quem gostaria de se aventurar a pronunciar essa palavra, a última da segunda linha? Quem gostaria de se aventurar? Quem gostaria de se aventurar? Eu posso de novo? Pode, Alexandre. Se ninguém quer se aventurar, você fica à vontade. Ok, eu acho que é escatos. Pronto. Só ressalte, enfatize bem a sílaba tônica. A sílaba tônica é onde está o acento. Vai lá. Escatos. Isso. Escatos. Escatos. É essa palavra, tá? Relendo a linha toda, ó. Roprotos kai roescatos. Roprotos kai roescatos. O ro, pessoal, é o artigo definido de palavras masculinas. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, protos. A palavra termina com ômicron sigma, né? Nós já vimos que são palavras masculinas, assim como escatos também. E o artigo definido de palavras masculinas é o ro, assim como o to é o artigo definido no gênero neutro. Tá? Então, o ro é o nosso o. Tá? É o nosso artigo o. Ok? Então, roprotos. Aliás, roprotos. O que é protos? Basta vocês lembrarem de protozoário, protótipo. Deixa-me ver o que mais. O que é que vocês acham? Olha aí o Alexandre, ó. É o começo, o princípio. Muito bem, Alexandre. É isso mesmo. Ó. O que é um protozoário? É o primeiro vivente. É o primeiro modo de vida, é o protozoário. O que é um protótipo? É o primeiro modelo. É o primeiro modelo. Tá? Ok? Então, protos é primeiro. Tá? É o princípio. Fica mais exato, Alexandre, como primeiro. Tá? Mas pode ser começo também. Tá? Mas fica mais adequado como primeiro. O Kai e o Rho vocês já sabem. Tá? Kai Rho. Ó, o princípio, o primeiro, o começo. E o escatos. Escatos. Alguém já ouviu falar da palavra escatologia? O que é a escatologia? Escatologia é o estudo das últimas coisas. Tá? O que é que vocês acham que é escatos? Último. Muito bem, Clara.
Vamos traduzir agora. Ho protos kai hoeskatos. Ho protos kai hoeskatos. Quem traduz? Quem traduz no chat ou verbalmente? Olha aí a Samara. O princípio e o fim. Né? O princípio e o fim. Ou o primeiro... O último. O Oi, Clara? primeiro e o último. O primeiro. Exatamente. Isso. Fica mais exato o primeiro e o último. O primeiro e o último. Tá? Fica mais exato do que o princípio e o fim. Certo? Ok? Então vejam. Relendo as duas primeiras linhas, né? Ó. Ego to alfa kai to ômega. Ho protos kai hoeskatos. Eu, aí o verbo está omitido, né? Eu sou o alfa e o ômega. O princípio, o primeiro e o último. Isso aqui, ó, é um paralelismo do que está dito na primeira linha. Porque o que é o alfa? O alfa é a primeira letra. E o que é o ômega? É a última letra. Ele está dizendo a mesma coisa. Ó. Eu sou o primeiro, né? O alfa é a primeira letra. Eu sou o primeiro, eu sou o último. O ômega é a última letra. Né? Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Né? Mas aqui é o primeiro e o último, tá? Aí nós chegamos agora à última linha desse texto, tá? Aí nós temos, ó, ré, já estou dizendo a pronúncia, nós temos o eta, que tem o som do E aberto, e esse eta está com aspiração forte, então vai ficar ré, ré, é a ré do carro, tá? Depois nós temos um alfa e um rho, e nós temos um ki e um eta, que é a sílaba tônica. Isso está indicado pelo acento. Tá? Quem gostaria de pronunciar ré, aí qual é a segunda palavra? Quem pronuncia? Vamos lá, pessoal, treinando aí o que vocês estão aprendendo. Qual seria a forma do verbo ser conjugado na primeira pessoa do singular? A forma é essa aí, ó. Deixa eu colocar aí para vocês, tá? Para responder. Vou colocar aqui do lado, aí depois eu apago, viu? Ó, a forma do verbo é essa aqui, ó. A forma do verbo é essa. Peraí, deixa eu achar aqui a aspiração, pessoal. Pronto. Pronto, o verbo conjugado na primeira pessoa do singular é essa aí, ó. Eimi. Eimi. Tá? Se tivesse o verbo aqui no final, depois do ômega, seria esse verbo aqui, eimi. Egoto alfa kaito ômega eimi. Ok? Anotaram aí? Eu vou botar no chat aí para vocês, para quem quiser anotar. Aí está ele, eimi. Certo? Então vamos para, sim, a minha pergunta, né? Minha pergunta foi, quem gostaria de pronunciar aí essa segunda palavra, ó, alfa, rho, ki, eta. E o alfa com aspiração branda. Vamos lá, quem gostaria? Clara? Clara Mendes? Quer arriscar, Clara? Não, não me arrisco não nisso. Vamos tentar. Qual é o som do alfa? Qual é o som do alfa, Clara? Eu tô melhor de traduzir do que dos sons deles. Mas vamos tentar, lembrando. Vamos tentar lembrar. Qual é o som do alfa? É o som do A. É, pronto, esse é o A, certo. E o Rho tem som de quê? Lembra? O Rho tem som de R. Ai, é. Aí como é que fica um A e um R? A. Não, eu tô em Só... português. Isso, tá certo. Só precisa colocar um pouquinho de vibração no R. Ar. É verdade, é verdade. Isso. Aí, o que tem som de K. Um K aspirado, um K soprado, como K.
tá? E nós temos um eta no final, que tem som de E aberto. Como é que fica um ki e um eta? Só essa sílaba. Arque. Arque. Isso, arqué. Arqué. Certo. Aí o Arqué. Rivaldo colocou no chat, tá? Arqué. Ok. Arqué. Ok? Então, lendo aí as duas primeiras palavras, ó. Rearqué. Rearqué. Essa palavra arqué, vocês conhecem de outras palavras do português. Por exemplo, arqueologia, arqueólogo, arquétipo, arque... Deixa eu ver outro arqué aqui, faltou arqué no vocabulário agora. Mas esses já dá para vocês terem uma ideia. O que vocês acham que é o arqué a partir de arqueologia, arqueólogo, arquétipo? Exatamente. Pode ser antigo, Mateus. Pode ser antigo, tá? Pode ser também começo, pode ser princípio, tá? O que é antigo está lá no começo. O que é antigo está lá no princípio, tá? Então, arqué pode ser antigo, pode ser velho, pode ser começo, pode ser princípio. Depende do contexto. Vejam que o ré é o artigo definido das palavras masculinas, ou das palavras femininas. Nós vimos ainda há pouco que as palavras terminadas em eta e alfa são femininas, né? E o ré é o artigo das palavras femininas. Olha os 3 artigos aqui, ó. O ro é o artigo definido masculino, o ré é o artigo definido feminino e o to é o artigo definido neutro. Tá? Os 3 artigos aí, ó. Ro, ré, to. Ro masculino, ré feminino e o to neutro. Ro, ré, to. Os 3 artigos, tá? Então, rearqué, o princípio, o começo. Vejam que arqué em grego é feminino, na tradução é masculino, tá? Ok? O princípio, kaito. Isso aqui vocês já conhecem aqui de cima, ó. Kaito. Io. Telos. Telos. O que é telos? O que é uma questão télica? Télica. Deixa-me ver aqui se eu me lembro mais alguma palavra formada com telos. Deixa eu ver aqui. Não lembro, não. Só me lembro de telos mesmo. Uma coisa télica. Alguém sabe o que significa télico? Alguém sabe? Pronto. Teleologia tem a palavra, tá? Teleologia tem a palavra que nós estamos querendo. Tá? É o fim, pessoal. Fim. Então, ó. Totelos. Totelos é o fim. Rearquecai totelos. O princípio e o fim. O princípio e o fim. Lendo tudo novamente. Egoto alfa kaito omega ro protos kai ro escatos rearque kaito telos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem reconhece de quem é essa fala? Quem reconhece de quem é esta fala? Quem sabe de quem é essa fala, de quem é essa afirmação? Exatamente. Foi de Jesus para João na ilha de Patmos. Muito bem, Alexandre. Alexandre está ligado até no contexto, né, Alexandre?
Alexandre, você já estudou alguma coisa de grego, Alexandre? Já estudou alguma coisa, Alexandre, de grego? Ou é a primeira vez? Primeira vez, né? Muito bem, você tá indo muito bem, tá? Tá indo muito bem. Lhe incentivo aí a ir adiante, tá? Não pare aqui apenas nessa oficina, tá? Procure, quase todas as regiões do Brasil tem, poucas pessoas, mas quase todas as regiões têm alguém que ensina grego. Ok, pessoal? Essa frase aí, como o Alexandre mencionou, é deste ser humano nobilíssimo aqui. Jesus. Jesus. Jesus eipon. Jesus eipon. Jesus disse: Ego to alfa kaito omega ho protos kai ho escatos rearque kaito telos. Tá? Frase de Jesus. Ok? Como eu já disse, pessoal, vocês estão lidando com um texto original, tá? Isso é muito significativo, pessoal. Porque uma coisa é você lidar com um texto adaptado, com um texto preparado para uma aula. Outra coisa é você lidar com um texto original, certo? Vocês estão lidando com um texto original da língua grega. Vocês podem aí já se orgulhar. Eu já consegui traduzir um texto da língua grega, tá? Um texto original de língua grega, ok? Continuando, vamos para a última projeção de hoje. É o último texto que eu vou colocar hoje para nós. É outro texto original também, tá? Eu esqueci aqui de mudar a referência, não é mais 22, não é mais 22, aliás, não é mais 1 e 8, tá? É o 22:13, deixa eu corrigir aí, pronto, 22:13. Vamos lá. Próximo texto, ó, ele repete alguma coisa que foi dito no anterior, só que agora ele usa o verbo, né? Tá aqui o verbo eimi. Professor, você não colocou um acento lá no verbo eimi? Coloquei, mas pelas regras da acentuação grega, se vocês viram aqui o ego aqui, ó, está com acento grave, né? E aqui ele está com acento agudo, ó. Por quê? Porque o eimi cedeu o acento dele para a palavra anterior. Por isso é que eu disse que as regras de acentuação são complexas, tá? Então não vou explicar isso não. Mas só chamando a atenção de vocês, tá? Aqui ele usou o verbo, ó. Egoemi. Egoemi. Eu sou. Tá? E aqui é o mesmo texto lá anterior, tá? To alfa kaito omega. Egoemi to alfa kaito omega. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Ok? Segunda linha, aí aqui nós já temos algumas novidades, embora algumas palavras aqui sejam conhecidas por vocês também. Olha essa palavra aqui, ó. Nós já lemos ontem. Quem relê essa palavra aqui? Quem relê a palavra que está destacada? Quem relê a palavra destacada, vamos lá. Sejam sem vergonhas, pessoal. Tem que ser sem vergonha para essas coisas, tá? Tem que ter vergonha das besteiras que estavam fazendo aqui. Vai lá, Alexandre. Ninguém quer falar? Deus. Muito bem. Só tenham cuidado com a sílaba tônica. Vamos lá, enfatizando a sílaba tônica. Deus. Isso. Teos. Teos. Tá? Teos. A sílaba tônica é a segunda, tá? Teos. Que é Deus. Essa palavra você já conhece. Vamos ler o restante, né, da oração, ó. Nós temos um lambda e um y, que vai dar le. Nós temos um gama, um y e um iota. Olha aqui o ditongo, ó. Y e iota vai formar ei. Com o gama, gay. Leguei. Leguei. Tá? Essa palavra aí, pessoal, ela tem muita influência no português também. Por exemplo, a nossa palavra dialoguei. Dialoguei tem essa mesma palavra dentro dela. O que é dialogar?
que é dialogar? Eles estão com preguiça, né, de responder. Então deixa eu dizer logo, né? Dialogar é conversar. Conversar. Isso, conversar. Se eu tirar o de a, fica só leguei, que é falar. Quando eu tiro o de a, aí já não é mais dialogar. Dialogar é entre duas ou mais pessoas, né? Ao pé da letra seria entre duas pessoas. Mas quando eu tiro o de a, aí fica só falar. Esse aí é o verbo falar, no presente, terceira pessoa, tá? É o verbo dizer, diz, fala, ok? Nós vamos traduzir por diz. Ego emito alfa caito ômega. Eu sou o princípio, aliás, eu sou o alfa e o ômega. Diz. Diz. Aí nós temos agora, ó, capa y, que. Rho iota, ri. Ômicron sigma, os. Kyrios. Kyrios. Essa palavra não tem tantos correspondentes em português, né? Para quem já leu alguma coisa sobre teologia, sobre Bíblia, conhece esse nome, porque a palavra Kyrios é Senhor, como o Alexandre está colocando aí no chat. Era a palavra que era usada para denominar os imperadores romanos, tá? Ok? E na liturgia, né, católica também usa Kyrie, ok? Então é o Kyrios, Senhor, certo? Diz o Senhor, aqui não tem artigo, mas na tradução nós devemos colocar. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor. Aí depois vem roteos. Roteos. Nós já vimos que o ro é o artigo, né? Teos, o Alexandre deu a pronúncia e a tradução, né? Deus. Diz o Senhor, o Deus. Diz o Senhor, o Deus. Aí depois, ro de novo, o artigo de novo. Ro on. Kai ro en, kai ro ercomenos. Ok? Esse on aqui, pessoal, é daí que vem a nossa palavra ontos. Ontos. Quem lembra o que é ontologia? O que é que lembra? Quem lembra o que é o ontológico? Quem lembra o que é ontos? Vamos lá. O que é o ontos? O que é a ontologia? O que é o adjetivo ontológico? Ninguém sabe. Ontem tinha aqui alguém Conhece? Não, na verdade. Ontos significa ser, o que é. Ontologia é o estudo do ser. Ontológico é aquilo que é relativo ao ser. Então, esse on aí é o verbo eimi, ó. É o verbo eimi no particípio. O que é. Tá? No grego, o particípio não é apenas sendo. Pode ser traduzido também como o que é. Certo? Então, o que é. Tá? É um particípio presente. Aí nós temos aqui, ó, outro verbo. Eu vou dizer, porque aqui não tem correspondência em português, tá? Eu vou dizer logo. Aí, ó, o artigo de novo, ó. E aí nós temos o verbo eimi no pretérito imperfeito. Era. Tá? Era. Ó. O que é e o que era. O que é o que está sendo agora no presente e o que era lá no passado, Cairo, e o que ercômenos. Ercômenos. Isso aqui é o futuro do verbo ercomai, que é o vir, o que vem, o que virá, o que está lá no futuro. Certo? Então, ó, o que é, o que era e o que virá. E o que virá.
Relendo tudo até aqui e traduzindo, tá? Ó. Ego mito alfa kaito omega legei kyrios roteos hoon kai hoen kai ho ercomenos. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o Deus, o que é, o que era e o que virá. E o que virá. E aí, para terminar, ro, de novo, o artigo de novo, ó, ro, artigo masculino, definido, né? O, aí vem pantocrator. Pantocrator. Essa palavra é muito conhecida, tá? Panto, ó, ela é formada por duas. Eu vou separar aqui, tá? Ela é formada por panto, é daqui que vem pandemia, é daqui que vem pangeia, é daqui que vem deixa eu ver o que mais, pantonímia, é daqui que vem, enfim, tá? Esses pans aí todos. O que é que vocês acham que é o pan? O que é que vocês acham que é o pan? Panto? Jorge Delmar, são os 3 tempos, tá? Na oração anterior. Isso, Alexandre. Panto é todo. Todo. E o que é que vocês acham que é krator? Krator. É só você lembrar de teocratia. Tá? Eu tô botando aqui o tal para vocês pescarem o sentido, tá? O que é uma monocratia, uma policratia, Único. O que é que vocês acham que é krator? Só krator. Krator. Por consequência, Elisa, pode ser estado, tá? Mas krator, pessoal, é poder. É poder, tá? Ou, no caso aí, é poderoso, tá? Vem, krator está relacionado a poder, domínio. Então, pantocrator é o todo-poderoso. Todo-poderoso. Ok? Pantocrator, o todo-poderoso. Como o Delmar enfatizou, ó, nós temos on, o que é no presente, kai roen, o que é e o que era no passado, tá? Kai ro ercomenos, e o que virá. E o que virá. O que vem, né? O que vem, o que está para vir. Ok? Nós temos aí como disse o Delmar, né, os 3 tempos. Né? Na verdade, essa palavra aqui está no presente também, mas semanticamente falando, ela aponta para o futuro. Tá? Muitas vezes esse particípio aqui, mesmo estando no presente, ele é traduzido como o futuro. Tá? Então são os 3 tempos, passado, presente e futuro. Ok, pessoal? Eu vou fazer a última leitura desse texto e vou encerrar. Tá? Egoi mito alfa kaito omega legei kyrios roteos hoon kai hoen kai ho ercomenos ho pantocrator. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, o Deus, o que é, o que era e o que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, tá? Essa frase é a mesma anterior, mas acrescentada de algo mais, tá? Acrescentada de algo mais, ok? E também foi dita por Jesus. Ok, pessoal? Faltam 5 minutos para as 11 horas. 5 minutos para as 11 horas. Eu vou encerrar aqui a nossa oficina do alfabeto grego, como disse um de vocês no princípio, tá? Eu não lembro quem foi, tá? Ainda nem terminou, mas eu já estou sentindo falta, tá? Espero que a oficina tenha alcançado os seus objetivos.
que é o de capacitá-los a fazer uma leitura, né, uma decodificação fonética de qualquer texto grego, tá? De conseguir ler um texto grego, e muitas vezes a partir da própria leitura, pela semelhança de muitos vocábulos gregos com o português, nós até conseguimos entender o significado, tá? Espero ter conseguido alfabetizá-los. A gente sempre brinca e diz, né? Agora vocês deixaram de ser analfabetos. Ó, alfa é a primeira letra, tá? Nós aprendemos o alfa, nós aprendemos o beta, nós aprendemos o alfa-beta. Agora, de fato, vocês deixaram de ser o A é negação, tá? Vocês deixaram de ser analfabetos. Ou seja, agora vocês sabem de fato o alfa e o beta, tá? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, pela assistência, tá? Relevem aí as intervenções inconvenientes daquele bando de crianças, relevem, tá? Não tirou o brilho desse nosso momento. Espero que vocês continuem estudando, tá? Espero que vocês continuem estudando, aprendam essa língua, é uma língua fantástica, é uma língua que merece ser estudada, merece ser aprendida e valorizada por cada um de nós, tá? Então, um grande abraço para vocês todos, foi um prazer estar aqui esses 3 dias com vocês, tá? E desejo aí tudo de bom para vocês, suas famílias, muito sucesso, saúde e paz para todos vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe de uma forma toda especial e que Ele continue nos dando saúde e disposição intelectual para aprender essas línguas. Termino com a frase do professor Edi, que já estava citando a pesquisadora francesa, né? Deixaram de estudar grego e latim por preguiça intelectual. Lancemos fora a preguiça intelectual. Então, parabéns a todos vocês pela perseverança, tá? E até a próxima aí nessa estrada da vida acadêmica, tá? Tudo de bom para todos.